Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Estamos começando mais um TV Sintese com o nosso jornal Sintese Notícias. Boa tarde. Sintese entrega carta compromisso a todos os candidatos ao governo. O Sintese entregou aos 9 candidatos ao governo do estado um documento solicitando que assumam compromisso com as pautas fundamentais para a educação da rede estadual. A carta apresenta 7 compromissos e metas estabelecidas para eles. Garantir o reajuste do piso salarial do magistério, conforme estabelece a Lei nº 11.738/2008. Implementar política de retomada da carreira do magistério, conforme regra estabelecida no artigo 3º da Lei Complementar nº 250/2014. Adotar medidas para que o Estado de Sergipe fique abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, de modo a promover a permanente valorização dos servidores públicos estaduais. Adotar medidas para capitalizar o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe, Finanprev, de modo a promover a política de valorização dos servidores ativos e aposentados. Assegurar a gestão democrática de ensino na rede estadual, de modo a democratizar as políticas educacionais do Estado. Fazer minuciosa análise do funcionamento das escolas de ensino médio em tempo integral sob o ponto de vista de garantir o direito e o acesso à educação para todos. Construir um processo de valorização do serviço público a partir da democratização das políticas públicas. A expectativa do sindicato é que os candidatos assinem a carta compromisso para que possa ter certeza de que o futuro governador terá um olhar diferente, não só para a educação, mas também para o funcionalismo público, seja ele da ativa ou aposentados. O TV Sintese Notícias vai ficando por aqui. Continue com a gente e assista agora a entrevista com o diretor de comunicação do Sintese, Joel Almeida. Boa tarde, Joel, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós acabamos de apresentar agora no nosso programa a carta compromisso que o Sintese enviou aos candidatos a governo do estado. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre essa carta. Isso, a carta compromisso foi um instrumento, um documento que a gente há uns 10 anos nós criamos lá no Sintese, a partir de uma discussão com a categoria. Nós elencamos alguns pontos que a gente avalia que são importantes, né, para a educação pública, e pontos relativos a piso salarial, gestão democrática, condições das escolas, merenda escolar, uma série de pontos que a gente entende que são essenciais para o bom funcionamento da escola e da educação. A partir disso, nós entregamos aos candidatos, e aí tanto os candidatos a governador, quanto os candidatos a prefeito. Ou seja, quando a eleição é de prefeito, a gente entrega aos prefeitos, aos candidatos a prefeito, e quando a eleição é de governador, a gente entrega a eles. E fazemos a entrega do documento. A partir da entrega do documento, a gente pede que eles façam uma leitura e que assinem concordando com aqueles pontos. Geralmente, nós temos um resultado bastante positivo. A maioria assina. Tem uma outra parte que não concorda com tudo e coloca lá que discorda de tal assunto, que precisa avaliar melhor, mas assim, esse é um grupo bem menor. Bom, esse acaba sendo um instrumento que a gente utiliza após as eleições, após o candidato eleito, para cobrar deles a partir do que eles assinaram, entendeu? Bom, em muitos momentos deu certo, outros momentos o cara esqueceu logo no primeiro mês, né, da carta, e a gente ia cobrando, ia fazendo cobranças, mas assim, é uma forma de a categoria entrar no debate com os candidatos e cobrar uma posição deles. Certo? É também uma ferramenta de luta. É uma ferramenta de luta, com certeza. E aí, para a gente foi uma inovação que veio para ficar.
e a gente utiliza sempre. Esse ano também nós entregamos essa carta compromisso, não tivemos ainda a resposta da maioria dos candidatos, não responderam, e agora acho que acha mais difícil, porque também, assim, a gente precisava estar mais presente para cobrar mais sobre isso. Como é um cenário que provavelmente aqui em Sergipe vai ter segundo turno, né, nós temos ainda o segundo turno para fazer essa cobrança. Certo. Muito bem, vamos agora ao motivo que te trouxe aqui hoje, que é fazer uma análise sobre a conjuntura eleitoral, tanto nacional como estadual. Afinal, os rumos da educação estão nas mãos dos futuros candidatos, tanto a governador quanto a presidente que elegermos. Então, vamos começar pelo nacional, pode ser? Faz uma análise para a gente desse momento. Olha, veja bem, nacionalmente, acho que o Brasil vive um momento dos mais complexos, dos mais difíceis e que pode ser dos mais tenebrosos. Isso porque tem claramente duas mensagens muito fortes postas ao país, né? E provavelmente, pelo que as pesquisas indicam, vai ter segundo turno, e vai ter segundo turno com o PT, com Fernando Haddad e com o Bolsonaro. E são duas ideologias completamente diferentes. São dois pontos de vista completamente diferentes. E essa coisa tem uma propensão de ser muito tensa. E de ser muito tensa porque tem um discurso muito virulento, na minha avaliação, por parte do Bolsonaro, a partir do momento que há uma pregação na sociedade de que uma forma, um mecanismo importante de resolver os problemas de ordem de segurança pública é a arma. Isso já gera uma situação de muito conflito, certo? Isso gera uma situação de muito conflito e pode, no segundo turno, nas ruas, ter muitos problemas. Eleitores extremamente agressivos, né? Muita pancadaria, muita disputa entre os dois grupos políticos, porque, assim, é eleição de país. O Brasil não é qualquer país, o Brasil é um país continente, é um país que influencia toda a América Latina e que pode ser um processo bastante tenso. Claro, a gente espera que não, mas tudo indica que vai ser muito tenso. E duas figuras com perfis completamente opostos, né? Por exemplo, o Fernando Haddad era até conhecido em São Paulo como o Haddad tranquilão, né? Um cara que tem uma formação acadêmica muito importante, ele é um doutor, e tem o Bolsonaro, que é um cara que vem do militar, é um capitão do exército. E é uma linguagem muito, muito forte para armas. E tem os projetos que, na verdade, que para mim, tem um projeto de ADAP, o que está posto na televisão, que é o projeto de resgate às coisas boas do governo de Lula. E tem o projeto do Bolsonaro, que é um projeto, que é uma linha anticorrupção e a favor do conservadorismo na sociedade e a favor do uso da arma. Eu acho que, assim, a sociedade vai estar muito confusa, mas o segundo turno vai servir para esclarecer tanto um lado quanto o outro, e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai escolher o lado da paz. Com certeza. Tem declarações até de retiradas de direitos, mais direitos que estão perdendo, né? Porque acabar com o 13º salário, está sendo pregado isso aí pelo vice do Jair Bolsonaro. Eu acho o seguinte, que tem um discurso, o discurso que foi posto para a sociedade do Bolsonaro, é um discurso que, das questões identitárias, de minoria, que tem uma parte importante, e a vida está mostrando na sociedade, que concorda com aquilo que ele disse. Ou seja, o Bolsonaro, e está claro isso, o Bolsonaro é machista, e a gente pode dizer isso porque os vídeos, as coisas que ele fala, as declarações dele. O Bolsonaro, ele defende que as mulheres elas estejam inferiorizadas na sociedade, as diversas declarações, ele é misógino, defende que ganhem menos. O Bolsonaro tem posições racistas, né? Inclusive ele estava respondendo processo no STF por conta disso,
né, das declarações que ele fala. Bom, mas assim, o que ele fala tem uma representatividade muito grande na sociedade. Tem gente que é assim mesmo. E essas pessoas, elas estão mostrando que, de fato, é isso que elas pensam, entendeu? Não há mais o pudor de se expressarem e de achar que é isso mesmo. Mas, para mim, ele tem coisas, tem dois ganhos nisso. O que foi que Bolsonaro fez avançar? E o que foi que ele conseguiu unir nesse cenário de debate de corrupção que surgiu no Brasil, do problema econômico que está posto no Brasil, ele conseguiu unir três bancadas. A bancada do boi, que é a bancada do agrotóxico, que está defendendo aí que os produtos tenham mesmo uma quantidade muito grande de agrotóxico, está gerando câncer em todo mundo, que querem ver os sem terra mortos, entendeu? Essa bancada do boi é uma bancada que o Bolsonaro conseguiu trazer para si. A bancada da bala, né, que é a bancada, que é do crime organizado, que defende a liberação das armas. Eu fiquei sabendo essa semana que a Taurus, as ações da Taurus cresceu estupidamente essa semana quando o Bolsonaro cresceu na pesquisa. Ou seja, a Taurus é a principal empresa de armamento do Brasil e do mundo. Entendeu? Portanto, assim, vai vender arma para mais pessoas. E a bancada da Bíblia, que parece ser antagônico, né? Assim, a bancada da bala e da Bíblia, né? Parece ser coisas completamente diferentes, né? Porque assim, a bancada da Bíblia ele conseguiu também juntar, porque assim, os neopentecostais estão aí. Muito num debate de um falso claro, moralismo. é o debate contra o aborto, é o debate da homofobia, que inclusive com mentiras de que então, se os professores agora viraram os grandes vilões, que é a gente, os professores, nós estamos ensinando os meninos a serem homossexuais na escola. E a gente ouve isso todo dia. É uma coisa absurda, entendeu? É uma coisa bom, mas assim, essa coisa está se espalhando. E você tem o discurso do Haddad, que é um discurso de retorno do governo de Lula. Bom, essas são duas linhas que estão postas na sociedade e que a sociedade vai ter que optar. Para mim, tem um erro apenas em trabalhar a ideia do Bolsonaro como machista, como misógino, certo? Como homofóbico, porque é o seguinte, a política econômica que ele defende é a mesma ou a pior de que Temer defende. Isso é o que é o pior de tudo. Temer é esse governo fracassado. Eu acho que é importante lembrar que ele votou em todas as medidas que todas. Temer é esse governo fracassado por conta da política econômica dele. Mas é bom deixar claro, Jair Bolsonaro defende tudo aquilo que Temer defende também. Esse é o pior de tudo, porque aí chega para os racistas e para os não racistas, certo? Chega para os misóginos e para os não misóginos. Chega para todo mundo. A política econômica vai cair nas costas de todos. Portanto, esse é um outro debate que, para mim, que deve chegar no segundo turno. E a gente espera que vença o melhor debate, o debate que traga a paz e que retorne o desenvolvimento econômico para o Brasil. Com certeza. Vamos falar agora do nosso estado de Sergipe. Eu fiz essa pergunta na semana passada para o Roberto, vou fazer para você também. Vamos para o seguinte panorama, né? 3 cenários. Se Belivaldo for eleito, se Valadares Filho for eleito, se Eduardo Amorim for eleito, na sua visão de sindicalista e professor, o que podemos esperar desses 3 políticos? Pois é, a gente está com uma difícil missão. Porque, assim, as 3 candidaturas que se apresentam aí como as mais fortes, elas todas têm com muito problema. Acho que Sergipe, esse ano, se apresenta com 3 candidaturas a governo que são muito fracas. Essa é a realidade, né? Tanto é que a população está muito desinteressada nesse processo. Nós caminhamos provavelmente para um cenário de ter um segundo turno com Valadares Filho e com Belivaldo Chagas. E é importante dizer o seguinte, Valadares Filho e Belivaldo Chagas, é uma vitória isso, acaba sendo, de alguma forma, uma vitória do Valadares Pai, né? Porque o Valadares Pai tem a possibilidade de ser senador, a partir de amanhã,
E o filho tem a possibilidade de ser governador. Mas se não for o filho governador, quem pode ser o governador é outra cria dele, porque Belivaldo Chagas é cria de Valadares pai. Ou seja, Belivaldo vem da cozinha de Valadares. E o pior é que o processo histórico em Sergipe é interessante. Até antes de Marcelo Deda, governador, nós tínhamos duas grandes figuras políticas fortíssimas em Sergipe. Uma era João Alves Filho, né, que depois acabou ainda sendo prefeito, João Alves Filho, e o outro, Albano Franco. Esses dois estão fora, alijados da política. Quem é que hoje está disputando os rumos do governo de Sergipe? A turma de Deda. Valadares Filho, Belivaldo, Eduardo Amorim eram do grupo de Deda. Eles eram de um grupo só, entendeu? Deda era o candidato a governador, Valadares pai, o candidato a senador, Eduardo Amorim, o outro candidato a senador. Eles compunham a mesma chapa. Com o falecimento de Deda, esse grupo se dissipou, o grupo se dissipou e hoje é o grupo que está disputando os rumos do Estado de Sergipe. Portanto, assim, era um mesmo grupo que se dissipou e que está disputando os rumos do Estado de Sergipe. Eu sinceramente, acho que em Sergipe se permite muita luta política para avançar e a gente espera que avance, mas assim, eu não vejo muita perspectiva de uma transformação no Estado de Sergipe a partir dessas candidaturas. Infelizmente. Veja, já uma coisa que você chamou a atenção é a questão de aqui no estado de Sergipe as campanhas estão meio mornas, as pessoas não estão muito interessadas. Eu sei o cenário nacional extremamente complicado que a gente está vivendo, uma ameaça real à nossa democracia, só que as pessoas têm que ter atenção. A questão também tem aí os deputados federal e estadual que a gente deve eleger, porque não adianta nada a gente eleger lá o nosso presidente e ele não ter governabilidade dentro das casas, não é isso? Esse é um outro problema, né? Assim, a gente precisa tanto eleger deputados federais comprometidos com o projeto nacional. A questão é saber qual vai ser o projeto nacional. De qualquer forma, para mim, a gente precisa ter gente que defenda os direitos dos trabalhadores. Isso é fundamental e é essencial. E entendo que a população, independente do presidente que for eleito, ela precisa preservar seus direitos, entendeu? E aí não dá... você tem que verificar quem dos deputados, tanto os federais quanto os estaduais, de fato tem um histórico de defesa dos direitos dos trabalhadores. E quem votou contra os trabalhadores. E quem votou contra os trabalhadores. Isso daí está fartamente publicado na internet, nas redes sociais. É fazer uma boa pesquisa que a gente vai saber todos os deputados federais que votaram pelo impeachment contra a democracia e votaram contra os direitos dos trabalhadores. Facilmente a gente verifica isso. Tanto os federais e quanto os estaduais aqui também, que no período dos governos de Jackson e agora já com Belivaldo também voltaram para retirar direito. Portanto, é importante checar tudo isso e que amanhã, no domingo, as pessoas vão convictas assim, a exercer o seu direito de voto e a exercer o seu direito de voto olhando para o seu futuro, para os seus direitos e o dos seus filhos. Diante de todo esse cenário que a gente está vivendo hoje no nosso país, o que te assusta mais, Joel? Me assusta o fascismo, me assusta o nazismo, a possibilidade de as pessoas não exercerem plenamente a democracia, o direito de ter voz. E assim, eu fico muito assustado quando eu vejo um candidato pegar um aparelho desse daqui, que está na minha frente, um tripé desse de câmera, num palanque, utilizá-lo como se ele fosse, colocar em forma como se fosse uma arma e dizer que vai metralhar todos os políticos de um partido, entendeu? Aí isso é assustador, né, para alguém que quer ser presidente da República. Ou seja, se for contra mim, se for contra o que eu penso, vai ser metralhado. É preocupante. Isso realmente. É muito preocupante. Esperamos que haja esperança, né, que a gente consiga fazer o país sorrir novamente. Isso, com certeza. Isso é muito preocupante, só para finalizar, mesmo que pareça ser brincadeira, né? Não se brinca com algo tão sério.
Com toda certeza, Joel. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado Eu quero a vocês. agradecer a você em casa também por estar com a gente hoje, mais um sábado. E espero vocês no sábado que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal. Boa tarde. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem